Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis. Bertolt Brecht. O câncer vem aumentando a cada década, tanto de 0 a 18 anos de idade. Ele tem um aumento de 0,9 ao ano. De 15 até 30 anos, o aumento é maior. Ele vai para 2,3, 2,4. Os fatores mais apontados são os pesticidas utilizados nos alimentos, na lavoura, que contaminam as águas. Metais pesados. A gente come hormônio na carne de vaca, na carne de frango. As meninas que começam a ter atividade sexual com 10 anos de idade, 11 anos. Os meninos querem ficar com o músculo bem cheio, etc., tomam hormônio. Esses fatores, eles estão diretamente relacionados com a questão do câncer. O que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? Desde o ginásio, sempre de escola pública. Eu já sabia que queria ser médica. Mas eu tinha uma fascinação por ciências, por biologia, história natural. E é engraçado isso, porque ninguém na minha família era médico. Mas eu tinha uma convicção imensa de que eu não seria outra coisa que não fosse ser médica. E eu, aos 23 anos, já estava formada médica. E de onde vem essa convicção? Eu acho que da alma, da raiz da minha alma. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única. Albert Schweitzer. Essa raiz, ela cria afinidade por coisas específicas, né? Então eu acho que a emoção de uma menina de 15 anos, a hora que lê num jornal um médico lá da África que cuidava de pessoas, etc., que arrumava o hospital, isso leva assim uma motivação no sentido de mostrar que é possível fazer, né? Aos 16 anos, eu li uma publicação sobre Albert Schweitzer, um indivíduo da Alsácia rico que resolve usar sua profissão como instrumento de transformação humana. Ele se forma médico aos 30 anos, sai do conforto da Europa e vai para o desconforto da África pobre. Eu escrevi para Schweitzer, expressando a minha admiração. Eu, que nunca guardei nem foto de namorado, guardo até hoje a fotografia que ganhei dele. Onde estava a motivação do Schweitzer? Com certeza impregnada no DNA dele, como uma onda no mar da humanidade. Uma onda no mar da humanidade. Uma onda no mar da humanidade. Bonito isso. A Unicamp, ela alugava toda a estrutura da Santa Casa para ser o departamento de pediatria. E eu acostumada lá naqueles locais assim, tudo branco ou tudo cinza,
Até o dia que um menino de 10, 11 anos de idade, Hamilton de Lima, ele tenta o suicídio. E quando eu vou perguntar para ele o que aconteceu, o menino assim de olhos bem verdes, assim, claros, né? Falou: tia, eu não aguento mais viver. Você viu o quarto onde eu estou internado? Pela primeira vez, eu fui olhar o quarto sob o olhar dele. Eu vi um quarto feio, com as paredes meio descascando, uma janela meio quebrada. É uma janela que tinha um ar-condicionado, então não abria para o meio exterior. Eu respondi: Hamilton, horrível esse quarto. Mas tia, o que mais me molesta é onde minha mãe dorme. Você viu onde minha mãe dorme? Eu achava normal. Era normal ela ficar o dia inteiro numa cadeira de plástico e de noite deitar no chão. Mas a hora que eu fui olhar sob o olhar dele, eu achei um horror. E falei: nossa, mas que absurdo um negócio desse. E nesse momento eu prometi para ele, sem ter noção do que eu estava falando, que eu ia fazer um hospital só para doenças que ele tinha, leucemia, outro tipo de câncer. Ah, promete, tia, prometo. Eu vou fazer um quarto onde vai ter uma janela para a criança poder ver o céu, ver as árvores, ver o sol. E vou fazer um quarto para a mãe. Lá vai ter uma cama para ninguém mais dormir no chão. Ah, promete, prometo. Aí eu falei assim: olha, eu prometi duas coisas, você vai me prometer uma coisa. Você nunca mais vai fazer o que você fez. Ele falou assim: eu prometo. Eu não ligo para freio. Eu sei que isso é considerado um lado negativo da personalidade. E no departamento de pediatria, até eles dizem que comigo não dá para falar, que eu só faço aquilo que eu quero fazer. Achei, mas é uma beleza. Quando eu pedi para ir para o departamento de câncer infantil, o conselho departamental disse que não, mas eu vou assim mesmo. Eu era chefe do pronto-socorro, eu tinha secretária, máquina elétrica. Larguei tudo para montar um ambulatório que não tinha nada. Eu tinha que atender telefone, varrer chão, pegar veia. Tudo para montar atividades da oncohematologia. Imagina se ela tivesse obedecido alguém, hein? As crianças são os meus melhores professores. Silvia Brandalize. As crianças que vêm para cá sempre têm uma doença grave. Quer seja o câncer, quer seja uma doença sanguínea, a maior parte delas de nascimento. Muitas delas sem chance de cura. Para as crianças que têm doença crônica, incurável, como por exemplo a hemofilia, que o sangue não coagula, anemia falciforme, que é a anemia mais vinculada à raça negra, que também não tem cura, a talassemia, que é vinculada à raça italiana. A gente tem que dar uma via alternativa, que é um futuro colorido. Pensem nas crianças, rotas alteradas. Vinícius de Moraes. Nos países desenvolvidos, a chance de cura da criança fica ao redor de 80%, 85%. No Brasil, há 3 décadas, está ao redor de 47%. Saiu agora os dados sobre tumor cerebral, que no primeiro mundo dá 70% de cura. No Brasil, dados agora publicados nesse ano de 2018, dão 28% de chance de cura. É 70 versus 28. Aí é um mundo maior, né? Você vai pela proliferação desordenada de faculdades de medicina. Você vai para estruturas que são credenciadas para câncer, que não tem a infraestrutura mínima para tratar. Não dá para você abrir um hospital de câncer em cada cidade. Não tem a tecnologia adequada. Esses fatos contribuem para um baixo índice de sobrevida de 28% para tumor cerebral de criança. O Brasil é o único país do mundo que permite ao sujeito criar uma escola como uma padaria ou um açougue para ganhar dinheiro. Darcy Ribeiro. A gente acaba achando normal ver exilado, ver pessoa que naufraga porque quer chegar na Itália.
A gente acha normal a pessoa que está dormindo no chão, na rua. Então, talvez a maior doença da sociedade seja a insensibilidade. Aquele que não conhece a verdade é simplesmente um ignorante. Mas aquele que a conhece e diz que é mentira, este é um criminoso. Bertolt Brecht. O Boldrini foi o único hospital do Brasil que, em 1983, diagnosticou que tinha algo errado com remédios que a Central de Medicamentos comprava. Mandamos analisar formalmente no Ministério da Saúde, que manda um laudo dizendo que estava tudo bem. Mas já havíamos perdido 9 crianças. E mesmo com o laudo, eu peguei uma mala com os 4 medicamentos comprados no Brasil para o tratamento da leucemia e levei para o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos em Washington e fiz a queixa. Deixei metade da mala. A outra metade eu levei para a Universidade do Tennessee e fiz a mesma queixa. Um mês depois, chegaram os dados do Tennessee, de que um dos medicamentos tinha menos de 1% do princípio ativo. Era o medicamento da Lilly, que o Brasil comprou com o prazo vencido. Várias crianças morreram. Munida de todos os documentos, eu cheguei para o reitor da Universidade de Campinas. Falei, meu senhor, está acontecendo isso aqui. As crianças, eu já resolvi, estou comprando remédio do privado. E tudo voltou ao normal. O que me chama a atenção e a preocupação são as mulheres do CAISM tomando esse remédio. As pessoas do Hospital das Clínicas tomando esse remédio. E o resto de gente tomando no Brasil. Silvia, sai com esse documento daqui. Falei, acho que o senhor não entendeu o que eu falei. Repeti. Ele falou, sai. Eu não quero problema com o governo federal. Aí, pela primeira vez, eu pude entender o que é ser um cara medroso, um cara subserviente. Subserviente a um dinheiro que vem do governo federal. Que tempos são esses, quando falar sobre flores é quase um crime, pois significa silenciar sobre tanta injustiça? Bertolt Brecht. Eu sofro quando eu sei que 6.000 crianças tomaram a asparaginase chinesa. Fico olhando a televisão quando tem as 12 crianças lá da Tailândia e o mundo inteiro se mobilizou para salvar 12 crianças. E o Brasil põe assim na beira do Vale da Morte 6.000 crianças. Dessas 6.000 crianças que tomaram esse produto ineficaz, 70% a 80% delas terão recaída da doença e vão falecer. Exposição a raio-x e câncer de criança. Sai matéria na televisão, etc., só que se esquece, fica como um show, né? Passa aquilo lá e para a reflexão. É necessário continuar meditando sobre aquele assunto e estabelecer novas diretrizes. A sociedade devia saber. A mãe devia entrar com um chipzinho ou com um aplicativo onde vai medir o número de raio-x que essa criança foi exposta. E saber que se ela atingir um nível crítico, que em cima daquilo lá vai dar câncer. A sociedade não pode ficar refém. O número de tomografias que se faz, o número de raio-x. Eu tenho vontade de chorar quando eu vejo isso. Porque o problema não é só a porta do diabo. O diabo tem porque o santo está dormindo. A sociedade dorme e o diabo reina. Ele tem sua culpa? Tem, mas nós também temos a nossa culpa. A omissão é a nossa culpa. Eu acho que através da educação se combate a insensibilidade, através da cidadania, através de um posicionamento crítico em relação às situações negligenciadas pela sociedade. A gente não pode se calar no abuso de uma criança, na fome, no exílio, etc.
Se eu tivesse dinheiro, se eu fosse presidente, eu ia primeiro trabalho e único trabalho por rede de esgoto em todas as casas. Porque se o esgoto não fica a céu aberto, e se eu trato depois a minha água potável para todos, água potável é o mínimo que pode se oferecer para a preservação da saúde. Enquanto eu não tiver o foco na saúde, preservação da saúde, a gente não muda o panorama. Eu acho que o Boldrini é o exemplo que mostra de maneira clara que se os médicos estudam, tornam-se capazes, estabelecem uma estrutura física para cuidar de câncer e a sociedade ajuda, porque o Ministério da Saúde gastando 8% do PIB e não vai dar todos os recursos, a sociedade vai ter que também ajudar, a gente pode oferecer para o câncer da criança os mesmos resultados que o primeiro mundo. A Universidade de Campinas, estando de mãos dadas com a sociedade daquele local, foi a palavra-chave para a gente conseguir esses resultados. A maneira de chegar no ser humano é infinita. Pode ser pelo olhar, pelo silêncio, pelo sorriso, só pelo estar junto, através da música, através da pintura, de onde for. O entrar no ser humano, ele é tão... tem tantas avenidas que eu acho que a medicina só ganha quando a gente aprende a andar por todos esses outros caminhos. Paixão e fé, faca amolada. Milton Nascimento, Arnaldo Bastos. Eu creio em Deus de maneira irrestrita. E falo com ele quase todos os dias, falando, daqui eu não estou conseguindo, você faz isso que eu faço aquilo. Eu nunca me esqueço, uma vez que o responsável pelo financeiro falou assim, olha, doutora Silva, tem aqui, nós não temos dinheiro para pagar a folha de pagamento. Nós tínhamos acabado de fazer um empréstimo para a compra do aparelho da radioterapia, $1,5 milhão, 2 aparelhos, cada um $1,5 milhão. O banco, sabendo que eu tenho que pagar aquilo lá, não queria dar o dinheiro para folha de pagamento. E aí, no final da tarde, eu fui para casa com esse problema assim, como é que faz? Aí cheguei para o marido e falei, não, eu estou tão preocupada, a gente tem que pagar amanhã, eu não sei se será R$500 mil. O banco não quer emprestar, você não tem como emprestar esse dinheiro para a gente? Ele falou, olha, você sabe que eu apliquei não sei aonde, etc, e não dá. O meu dinheiro, nada, né? Sempre rezo antes de dormir. Mas eu falei assim, olha meu Deus, sabe de uma coisa? Fiz o que eu pude e passa para você fazer isso, porque não tem jeito. Precisei na Pai do Nosso dormir. No dia seguinte, eram umas 7 e pouco da manhã, estava a maior bagunça aqui no hospital. O banco fez o maior escândalo. Quem que deu ordem de liberar o dinheiro para o Boldrini? Naquela madrugada, foram liberados os X mil reais para folha de pagamento. E aí o responsável financeiro falou, doutora Silva, a senhora sabe? Eu falei, eu sei, viu? Deus seja louvado. Eu falei, Deus seja louvado. Uma vez eu comprei um microscópio e eu não tinha um tostão para pagar o microscópio. E o microscópio é assim, bonito, porque eu gosto de coisa de alta tecnologia. Eu posso ganhar cadeira usada, etc, que não tem problema. Agora, coisas que vão dar o diagnóstico, eu quero da melhor tecnologia. Daí, depois de uns X meses, o laboratório falou assim, olha, o fabricante, ou a senhora paga, ou nós vamos levar o equipamento. Eu falei, esse equipamento aqui não sai, daqui não sai. Eu chamo todas as mães, a gente pega umas metralhadoras, eu fico aí na porta e fuzilo cada um de vocês que tentar entrar aqui dentro para pegar esse microscópio. Aí começamos a conversar e ele me fez assinar as promissórias. A hora que eu recebo do banco para pagar aquilo lá, aí fui lá onde estava o microscópio na mesa e tal, abri um armário, tipo guarda-roupa, porque eu tinha um monte de livro lá dentro. Eu peguei as promissórias, levantei a pilha de livro, pus a promissória embaixo e falei assim, eu aprendi com a avestruz que se você não olhar para o perigo, você não tem medo. Agora eu falei assim, meu Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Você não falou, não sei para quem, vinde a mim as criancinhas. Eu proponho para o senhor outra coisa, manda as criancinhas para eu cuidar,
e o senhor cuida das promissórias. Olha, eu acho que nem uma semana depois, me liga um desconhecido e fala assim, olha, eu estou falando de tal e eu quero saber, eu quero fazer uma doação para a senhora, do que a senhora está precisando? Eu falei, preciso de caneta, lápis, seringa, lâmina, até o microscópio. Ele falou assim, olha, eu me interessei pelo microscópio. Eu falei, mas é caro, cara. Ele falou assim, eu vou até aí e vou conversar com a senhora. O rapaz chegou, nós sentamos lá na mesa, onde estava o microscópio. Ele falou assim, doutora Silvia, a senhora assinou algum documento? O homem lia a minha cabeça. Aí eu falei assim, assinei. Ele de uma maneira tranquila, checou as promissórias. Doutora, eu vou pagar à vista. O que a senhora quer com desconto? Porque eu vou conseguir um desconto. Eu falei, olha, tem uma câmara de cristal para contar glóbulo branco. A senhora quer dizer câmara de Neubauer? Eu falei, já que você sabe os nomes, eu quero câmara de Neubauer e pipetas de Sallie. Quantas? Eu falei, o que der. Porque não tinha aparelho, a gente contava um por um, glóbulo branco, glóbulo vermelho, não tinha máquina que enfia lá e sabe o resultado. Aí ele disse assim para mim, eu não quero que a senhora saiba meu nome, nem meu telefone, nem meu endereço, eu não quero recibo. E eu volto daqui a um ano para saber como é que a senhora usou esse microscópio. Nesse dia, esse homem, para mim, passou a ser o desconhecido. Os anjos não falam? Lógico que falam. Um fala com o outro, assim. Mas os diabinhos também falam com o outro, né? E aí depende de que partido que a gente vai tomar. Fake drugs. São medicamentos falsos, medicamentos vencidos, medicamentos sem qualidade. São produtos como inseticida, que já são proibidos sem qualidade e que entra sem reserva. Sem dúvida, tem um forte mecanismo de corrupção em volta disso. Entram no país como Sri Lanka, Haiti, Honduras, Brasil, África, onde as pessoas chegam, despejam lixo, despejam um monte de coisa, etc., produtos tóxicos, e a gente fica refém. Vem um produto da China, que também a gente pergunta, cadê a publicação de eficácia? Não tem. Cadê a segurança desse produto em seres humanos? Não tem. Como que não tem? Como é que eu compro? Faça o teste da biodisponibilidade. Eu vou fazer. E não faz. Quando o Boldrini fala, então nós vamos fazer o teste da biodisponibilidade. O que acontece? Vem retranca do governo federal. Vem assim um cinismo, vem a desqualificação das pessoas. Mas na realidade, na biodisponibilidade se viu, né, que o produto chinês tem 70% a menos de eficácia. O seu ministro da Saúde, Ricardo Barros, do partido PP, distribuiu para o Brasil inteiro. Distribuiu para todos os hospitais públicos, para todos os hemocentros. Desobedeceu uma ordem judicial do Ministério Público, dizendo, recolhe esse produto e não compra mais. Ele não recolheu, ele continuou comprando e continuou distribuindo, e no Brasil não acontece nada. É porque eu vivi o problema do Oncovim. E eu vi o que aconteceu com as 9 crianças. 8 estão mortas. Só que na saúde, quem paga o preço é o doente. A gente vive num país que as instituições têm muitos rótulos, muitas portarias, não sei o quê, e muitas exceções. Compra na excepcionalidade é uma portaria. RDC número 8 de 2014. O que acontece é forçar de maneira artificial um desabastecimento, entre aspas. E através do desabastecimento, compra qualquer coisa. Então, nessa RDC, diz que é obrigado a ter registro, eficácia e segurança. Mas se for muito excepcional, não precisa nem eficácia nem segurança. Mas se for assim, muito excepcional, nem registro. Compra assim através da OPAS, uma organização multilateral internacional. Essa leuginase não foi nem pela compra OPAS, nem pela OMS. Só tinha registro na China para animal, não tinha registro em humanos.
O mundo não está desabastecido, é mentira. O Brasil ficou desabastecido, entre aspas, porque foi desviado dinheiro para outras coisas. E não adianta o ministro encher o peito e falar que fez economia para a saúde quando ele deixa de comprar coisa séria e compra produtos sem qualidade. A porta da excepcionalidade é a porta da corrupção. Se o Ricardo Barros, ele tira 250 milhões da verba do Ministério da Saúde para dar para a base aliada do presidente Temer, é lógico que o Ministério da Saúde fica sem 250 milhões. E aí, o que faz? Então vamos comprar o remédio da China, que custa R$ 83 ou R$ 68, sendo que logo depois ele autoriza no Brasil pega as paraginase, outras paraginase, no valor de R$ 6.630. Aí sai uma declaração dele: para as crianças do SUS, essa leuginase chinesa. Para os hospitais que têm convênio privado, eles compram o que quiser. E aí você me pergunta, e aí como é que faz o Boldrini? Hoje nós estamos assim, cuidando de nós mesmos, delineando estudos com aquela asparaginase 6.600, aquela lá é boa, todo mundo sabe que ela é boa. Nós estamos usando aquela lá para nossas crianças do SUS. Jamais pegar uma chinesa porque é SUS, não. E nós temos que lutar para não ter político que vá ocupar cargo técnico. É um monte de bandido. A angústia da perda de uma criança não tem palavras. Nem para a mãe, para os pais, nem para os irmãos e nem para nós médicos. Cada perda você guarda aquela criança que morreu com 3, 4 anos de idade. E o que a gente podia ter feito para não acontecer isso? Este é um sentimento que sempre permeia a intimidade de cada pensamento. E mais importante, o que eu posso fazer para impedir que surja o câncer na criança?